Não é sempre que você tem vontade de fazer as coisas, não é verdade? Eu também, tem hora que também não dá vontade de fazer as coisas. A gente sempre pensa se vale a pena, né? A gente ir no mercado e chegando lá, se você tiver com fome, então se vale a pena você comprar alguma coisa, apesar de você já ter gastado um pouco ou muito, na verdade agora, se vale a pena fazer essas coisas, se não dá vontade ou se dá vontade, será que vale a pena você ir num curso de sábado, 7 horas da manhã, da madrugada, 7 horas da madrugada, será que vale a pena? Será que você vai ter que esperar 6 meses ou algo do tipo para ter um certificado e depois de um tempo vale realmente a pena para começar a exercer o que você aprendeu ali? Será que vale a pena? E a gente está falando de duas recompensas. A comida, nice. E nós estamos falando também dessa recompensa que é o curso. Ambas têm as suas recompensas, têm os seus resultados. Uma é a curtíssimo prazo, que é a comida, né? Você vai comer ali. E a outra, a médio a longo prazo, onde então nós temos as classificações de recompensa. Uma vale a pena naquele momento e a outra talvez ou não vale a pena naquele outro momento. Mas antes de continuar, eu já peço que você deixe o seu like, curta, comenta, compartilha, porque fazendo assim você me ajuda a levar saúde mental, ajudar outras pessoas com a terapia cognitivo-comportamental e as neurociências, e também ative o nosso sininho de notificações. No nosso cérebro, muitos dos nossos comportamentos eles são moldados por vias dopaminérgicas de recompensa. E a que mais se destaca por influência de ganho é a chamada via mesolímbica, que vai estar aparecendo aqui, o grande editor vai colocar aqui pra gente. Essa via mesolímbica, ela se inicia na área tegmental ventral do nosso mesencéfalo, com conexões ali nos sistemas emocionais, que no caso, como a gente já sabe, é o sistema límbico, o núcleo accumbens e a amígdala, e tem uma parte também da memória, onde a gente pensa em recompensa, né? Poxa, se valeu a pena, então isso vai valer a pena no futuro. Por isso fica gravado ali na nossa memória, que é o hipocampo. E através desse conjunto que as nossas respostas de recompensa a estímulos do ou no nosso ambiente se ativam ou não. É se vamos ter aquela atenção em determinada ação que pode gerar uma recompensa e se vale a pena ou não gastar aquela energia lá na cachuleta, ali, se vale a pena para isso ou para aquilo. E se durante um tempo em determinado lugar, realmente aquilo faz de certo modo sentido fazer aquilo. Se o nosso cérebro ele é devidamente recompensado, então basicamente nós seremos reforçados a fazer aquilo ou a não fazer aquilo. E a gente pode ainda ter uma recompensa em ter uma aversão por isso ou aquilo, já que nós não somos recompensados para isso ou para aquilo. E é por isso que muitas pessoas elas não conseguem dar continuidade no que elas fazem, elas não conseguem dar continuidade nos estudos, por exemplo. Por quê? Porque essas pessoas não são recompensadas a curto prazo. Isso porque, até por uma questão epigenética, houve ou não um desenvolvimento da necessidade daquela recompensa. Essas pessoas foram então estimuladas a querer recompensas a curto e a médio prazo. Por exemplo, já na comida, a gente é muito mais rapidamente recompensado, dado aquele ganho imediato, o que faz sentido, novamente, quando a gente pega estudos e artigos científicos, que o editor também vai estar colocando aqui, algumas notícias, a gente percebe esses casos de obesidade infantil, que está tendo muito caso, não só infantil, como de adultos também, nos dias atuais. Isso porque as crianças, elas não têm uma noção do problema, vamos dizer assim. E por isso, claro, na maioria das vezes, elas vão se inclinar a deixar de estudar,
a deixar de ter foco, a deixar a atenção para outras coisas. E aí a gente pensa, se essas crianças já vêm de uma epigenética, como nós falamos, onde os pais, os avós, irmãos, primos, tios, estimulam essa recompensa por comida, então claro que elas vão ir para esse tipo de recompensa a curtíssimo prazo, que é a comida. A noção da recompensa que nós temos é que direciona todos os nossos comportamentos e todas as nossas ações mais impulsivas que podem se tornar compulsivas a estímulos, vamos dizer assim, que vão trazer o prazer a curto prazo, que só vão trazer o prazer a curto prazo e raramente a médio prazo. Esse comportamento de um imediatismo afeta em como nós demandamos a nossa energia, como nós gastamos aquelas informações e aquela inclinação química mesmo para a gente fazer uma coisa ou outra, para a gente ter esforço e atenção condicionando, por exemplo, em repetir aquele comportamento ou não. E se esse comportamento ele te deu uma recompensa imediata, a probabilidade da gente voltar a fazer a mesma coisa é muito grande. Mas se nós não tivemos essa recompensa imediata, então aquela recompensa que já não existe, nós de certa forma não fazemos mais aquele comportamento. Nós não temos, então, um controle dos impulsos, que com certeza, nós já sabemos disso, é necessário ter um controle desses impulsos até para você melhorar os seus hábitos, a formação do hábito. E nesse sentido, se algo não me traz uma recompensa, de certa forma, imediato, nós criamos o hábito de evitar aquele hábito. E aí você tem a evitação das tarefas e atividades que não geram uma recompensa imediata, não são reforçadoras a curto prazo. Isso porque o prazer é uma recompensa ou estímulo melhor do que a dor para motivar o comportamento. Olha que coisa interessante, que por si só mantém dado ao processo de aprendizagem e memória que nós temos no nosso cérebro. E se fica, então, nessa aprendizagem e memória, de certa forma, e desta forma, melhor dizendo, a recompensa ela vai ficar na memória de trabalho, que é a função executiva que mantém uma informação na nossa cognição. E que essa função, então, ela é fundamental para a gente entender ao longo do tempo o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, e relacionar o que pode acontecer posteriormente, ou seja, o ganho. E esse ganho ele vai ficar gravado novamente lá no nosso hipocampo, lá na nossa memória, por mais tempo. Quando a recompensa ela é imediata, nós temos atenção, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, os sentimentos são voltados para essa recompensa de curto prazo, para essa memória que é compensatória e é recompensadora. Isso porque a memória de trabalho ela se desenvolve de forma mais rápida na vida humana por se tratar, né, desses aspectos de recompensa a curto prazo, né? Quando a gente pensa até em uma questão de um desenvolvimento humano, as crianças elas atuam muito mais com essa memória, então, de curto prazo, por uma questão de sobrevivência, como nós sabemos, isso até voltado nos núcleos da base, onde a gente aprende muito mais coisa, muito mais rápido durante um período ali da vida, e aí nós vamos de certa forma, motivando a ter essas recompensas de curto prazo. A motivação é a força que um comportamento ele exerce, ou é com esta força que o comportamento ele acontece. O problema aqui, pessoal, é que a motivação seguida de recompensas nunca vai ser o bastante. Nunca. Porque
Isso porque quando a gente pensa em motivação, a gente pensa em nós estarmos satisfeitos posteriormente a fazer alguma coisa. E sempre será ao controle de um comportamento dado a uma recompensa. Ou seja, o comportamento me mantém em uma crença aonde eu preciso manter aquele fluxo de recompensa de curtíssimo ou de prazo imediato. E aí, a motivação, de certa forma, ela é voltada para isso. Ela fica no âmbito automático das coisas, até você se sentir bem, mas não no cognitivo. Não necessariamente no processo muito mais intelectual daquela coisa, daquela situação. A parte mais central da consciência. Então, é interessante a gente se perguntar, por que eu faria academia? Se levaria 6 meses para começar a fazer um resultado, né? Estou jogando um número aqui. Por que eu iria estudar se levaria anos para isso valer a pena? Por que acordar cedo se eu sou jovem? Por que me alimentar bem se eu posso me alimentar um pouquinho mais gostoso, vou falar assim, né? Então, assim, tudo é voltado para um condicionamento até mesmo nessas suposições. Por isso que, de certa forma, a recompensa, ela é a solução, mas o problema. A recompensa, ela é a solução quando a gente realmente precisa solucionar aspectos da nossa vida onde nós precisamos produzir o mais rápido possível. Ok, maravilha, como é o trabalho, mas não é o caso da disciplina, por exemplo. Muitas pessoas, elas recompensam o filho por algo até por certa idade, mas posteriormente, quando nós humanos vamos ficando mais maduros, mais maturados neurofisiologicamente, a recompensa ela começa a ter sempre que ser maior. E é por isso que as coisas que a gente fazia já não tem mais tanto peso. Eu não quero mais aquele tênis. Eu preciso daquela mesma marca, mas de um tênis melhor. Não, eu não quero mais aquela coisa. Eu quero uma coisa melhor. Para eu fazer esse negócio aqui, papai e mamãe, eu preciso de um negócio melhor. Eu preciso de um Play 6. Nem existe ainda. Eu preciso de um computador top da balada. Porque a motivação por recompensa é algo que esvai com o tempo. A gente perde essa motivação. Não é sempre que você vai estar motivado para trabalhar, para fazer as coisas, porque o cérebro ele sempre vai querer fazer mais. Só que a disciplina é o ponto-chave, porque quando nós temos disciplina, mesmo que você não tenha vontade, você faz. Por exemplo, você determinar um quadro de atividades onde você vai começar a fazer as coisas e no final do dia você vai marcar aquilo que foi feito, aquilo que não foi feito, aquilo que deixou, aquilo que é possível melhorar, você vai gerar uma recompensa a médio prazo, só que funcional. Eu consegui. E veja, essa recompensa em disciplina, ela vai fazer você fazer mais coisas, você ser mais produtivo daquilo que você fez dado a disciplina. E essa disciplina ela vai ser construída, sendo que a mesma disciplina não necessariamente ela depende só da recompensa e nem mesmo de você ter vontade de fazer as coisas, mas da razão. Você tem muito mais ativações no seu córtex pré-frontal em você fazer continuamente. A motivação ela precisa ser construída todos os dias. Só que compete muito do nosso sistema de recompensa, compete muito da energia isso. Mas com a disciplina, a gente executa as mesmas coisas, nós somos produtivos, nós fazemos aquilo sem gastar muita energia, com baixo gasto energético, constância. Mesmo sem você estar com vontade, você vai e faz. E no fim do dia, a recompensa em sabermos que nós conseguimos é mais duradoura que a da motivação, que é momentânea. Que é aquele docinho que você come, ou toma também, né? Ah, aquele negócio no cérebro, melhorou a motivação. E aí, você fica bem naquele momento, mas posteriormente isso, não. E a disciplina, a longo prazo, ela dá muito mais resultados do que a motivação. Os resultados são ainda maiores, mais funcionais e as recompensas a longo prazo são melhores por causa da disciplina. Por isso que você precisa, além de buscar a recompensa,
ter disciplina. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no nosso canal. Não se esqueçam de deixar o seu like, curta, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, porque fazendo assim vocês ajudam a gente a ajudar mais e mais pessoas através da terapia cognitivo-comportamental e das neurociências. Inscreva-se também no nosso canal, certo? Então, grande abraço, até o nosso próximo vídeo e fique bem. Tchau!